gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Bom dia para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, começando essa semana gostosa, essa semana desse mês tão pequenininho, o mês de fevereiro, não é verdade? Mais um mês de carnaval, depois começa a quaresma, não é? É isso aí. Vamos aí um outro mês, que é o mês de março, né? Um mês muito interessante para todos nós também, né? É isso aí. Um abraço, paz, alegria, saúde é o que desejamos. O estado de Minas Gerais teve uma boa notícia financeira. As contas de 2022 fecharam no positivo. A expectativa pela Lei de Diretrizes Orçamentárias era que houvesse um prejuízo no ano de quase 12 bilhões de reais. O governo do estado comemorou os mais de 2 bilhões de reais de superávit orçamentário no ano passado, o maior da história, segundo o próprio governo. Apesar da receita maior que as despesas, as dívidas do estado ainda são o principal desafio. Estamos aqui hoje para anunciar o maior superávit que o estado de Minas já teve na história, 2,2 bilhões de reais, um avanço bastante expressivo com relação ao superávit pequeno de 103 milhões de reais que nós tivemos há um ano atrás. Mas não é motivo para comemoração, porque nós estamos falando de um superávit para pagar dívidas monstruosas. Os números referentes aos resultados orçamentários foram apresentados pela secretária de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto. Várias negociações foram feitas para quitar os compromissos. A gente assumiu em 2019, vindo de um cenário de 11 bilhões de déficit em 2018. Em 2019 ainda experimentamos um déficit de 8,6 bilhões e agora chegamos, após 4 anos consecutivos de melhorando o resultado fiscal, a um resultado superavitário no ano de 2022 de 2 bilhões e 200 milhões. É sempre importante a gente esclarecer às pessoas o que significa o resultado orçamentário. Então, o resultado orçamentário, ele diz respeito às receitas arrecadadas no ano de 2022. A princípio, a lei orçamentária previa um déficit de mais de 11 bilhões de reais para o ano. Mas, ao longo de 2022, as coisas foram se invertendo e o Estado conseguiu fechar o ano com mais receita do que despesas. Sobre manter as contas em dia, mesmo com os descontos nos impostos dos combustíveis, por exemplo, o secretário de Fazenda disse que o governo já conseguiu se adequar à situação. Que mesmo com a perda no segundo semestre das leis complementares do 92 e 94, né, a partir do momento delas, o Estado ainda conseguiu se equilibrar, aliás, gerar um superávit, é o que a gente entende em 2023. Para 2023, a previsão também é otimista, apesar de a previsão inicial ser de déficit. A expectativa é que o acordo de Mariana seja refeito e também ajude a equilibrar as contas públicas. Na semana passada, nós estivemos, inclusive, com o ministro Alexandre, no dia 25 de janeiro. Foi uma reunião bastante proveitosa. Nós temos o acordo do Rio Doce, a repactuação do Rio Doce, como uma das principais metas do governo do estado para este início de ano. E é muito importante falar que essa é uma meta colocada pelo governador, não pelo impacto que ela vai trazer nas finanças estaduais, mas pela necessidade de darmos uma resposta efetiva para a reparação dos danos do Rio Doce. No que diz respeito às contas estaduais, qualquer recurso que venha a ingressar para a repactuação do Rio Doce vai ser utilizado nas ações previstas no acordo. Pois é, vocês vejam bem, né? Minas Gerais teve um ano positivo, né? O ano de 1922. De 2022, né? 1900 não, de 2022. Foi um ano positivo. Para o Brasil também foi, né? Eu estava lendo o noticiário econômico na semana passada e vi que nós fechamos a nossa balança comercial com mais de 62 bilhões de dólares positivo. Né? Quer dizer, entre o que nós compramos e o que nós vendemos, nós tivemos um superávit de 62 bilhões, com emprego caindo, né? E uma inflação
uma inflação praticamente controlada, né? Mas como o governo era o governo do Bolsonaro, e hoje você não pode falar no governo do Bolsonaro, essa é a grande verdade, né? Como o governo de Bolsonaro, ninguém... É uma noticiazinha que saiu lá nos cantinhos de jornais, né? Não podia deixar de dar notícia, e nem o governo de agora, né, fez nenhum comentário positivo a respeito da informação, porque é do governo passado, né? E, então, infelizmente, né, nós não tivemos aí maiores informações a respeito. Mas o Brasil, né, fechou as contas, né, também no positivo, nesse ano de 2022, como em Minas Gerais, né? Como em Minas Gerais também. Apesar da pandemia, né, não faltou recursos para os estados, os municípios, não é verdade? E tudo, apesar de tudo isso, né, o Brasil ainda fechou 2022, vamos dizer assim, no azul, né? Como fechou Minas Gerais também, né? Esperamos que agora o governador Romeu Zema consiga, né, aprovar. Ele não conseguiu, teve uma decisão judicial para que ele faça aquela reforma, né? Uma reforma que não agrada muito, principalmente a Assembleia Legislativa, porque fala em vender Copasa, em vender CEMIG, né? E quando fala em vender empresas que são famosas por serem empresas do governo, né? Aí todo mundo, não pode e tal, mas, por exemplo, né, o metrô de Belo Horizonte. Quanto tempo o metrô de Belo Horizonte está aí à procura de alguém, de um presidente da República, de um governador do estado, que faça alguma coisa pelo metrô, né? Você se lembra que o ex-prefeito Márcio Lacerda furou o buraco na Avenida Afonso Pena toda porque tinha que fazer um metrô da Lagoinha lá na Savassi? Eu acharia muito mais importante se o metrô saísse da Lagoinha, entrasse ali pela Avenida Nossa Senhora de Fátima, entrasse na Rua Padre Eustáquio, fosse debaixo da Rua Padre Eustáquio e saísse lá no Alípio de Melo. Aí sim, na Ressaca, aí sim, você fazia um metrô no lugar que o pessoal precisa realmente de transporte de massa, com qualidade, etc. Você levar da Lagoinha para Savassi, podia ir num bonde, naquele chamado VLT, que é Veículos Leves sobre Trilho, que anda pelas cidades do mundo inteiro sem problema nenhum, não é verdade? Então, podia ter isso há muito mais tempo, né? Ou mesmo um trólebus, por que não? Na Afonso Pena, né? Mas encheram a Afonso Pena de ônibus, a cidade está cheia de ônibus para tudo enquanto é lugar, né? E com má qualidade de vida, infelizmente, né? Então, esperamos que o governador, né, agora pedindo a privatização do metrô, né, o metrô possa andar, porque nós tivemos aí vários governos e ninguém fez nada pelo metrô. O último que fez pelo metrô foi o Fernando Henrique Cardoso, que levou o metrô até Venda Nova. Depois disso, o Itamar Franco levou o metrô da Praça da Estação até o Horto e o Fernando Henrique levou do Horto a Venda Nova. Depois disso, ninguém mais fez nada pelo metrô de Belo Horizonte, né? O metrô já podia estar em Betim, não tem muito problema o metrô em Betim. O metrô podia estar em Ribeirão das Neves, principalmente ali na cidade, ali em Justinópolis. O metrô já poderia estar ali, com uma linha indo, inclusive, lá na cidade administrativa, quem sabe até no aeroporto, né? Mas essas coisas... Outro dia eu encontrei com o ex-governador Eduardo Azeredo e falei isso com ele. Falei assim, escuta aqui, vocês pecaram por não fazer planejamento. Nós podíamos ter aí na 040, né, placa indicando área reservada ao futuro metrô Belo Horizonte, Sete Lagoas, por que não? Né? Aí deixa todo mundo construir, depois, quando vai fazer, vai ter que colocar um metrô entre Belo Horizonte e Sete Lagoas, aí vai ser um Deus nos acuda que tem que desapropriar todo mundo, fica tudo muito mais caro, não é verdade? Então, estava na hora da gente fazer planejamento, né? E aproveitar que o Estado fechou no azul para fazer um bom planejamento. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem são antissépticas das vias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias da cidade. É isso aí, Pílulas de Lucem. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade,
a nossa padroeira. Quero mandar um abraço para a dona de casa, está sempre conosco, né? Eu sempre valorizo a presença da dona de casa. Por quê? Porque a dona de casa, ela é o sustentáculo não só da família, como também o sustentáculo da nação. Né? Não tem nação sem dona de casa, sem família. E a família é a base de qualquer nação. Você só tem nação quando você tem família. E nós temos que preservar a família brasileira, não é verdade? E a dona de casa, a presença dela é fantástica, é maravilhosa. Eu não sei porque eu tive minha mãe dentro de casa, não é verdade? E minha mulher também ficou dentro de casa, ajudando a criar os filhos, então foi tudo muito bom. Mas é claro que é você que sai, que trabalha, né? Que está na rua, né? Que volta para casa e continua sendo aquela dona de casa cuidadosa, maravilhosa. Um abraço para você, saúde. Olha, na volta do período de férias, a pele pode ficar mais ressecada e manchada pela exposição solar e mudança de rotina, além de cuidados para melhorar a aparência de manchas, suavizar os poros e melhorar a textura. É importante procurar um dermatologista para avaliar marcas na pele. Você já pensou nisso? O sol forte e a saída da rotina fazem das férias de janeiro um período de maior cuidado com a saúde. Ficar exposto muito tempo ao sol ou deixar a boa alimentação de lado pode trazer problemas para a pele. Este especialista explica como tratar do organismo após este período. As pessoas nos procuram muito para tratar essas mazelas, essas consequências da exposição solar. Existem diversas maneiras de controlar através de medidas dermatológicas clínicas, como o uso de cremes apropriados, cremes clareadores para tratar uma eventual mancha. E hoje existem tecnologias a laser muito modernas que podem ser utilizadas imediatamente após a exposição solar. Então a gente consegue tratar essas manchinhas, até a qualidade da pele, que muitas vezes se deteriora nessas épocas de intensa exposição solar. Hoje a gente tem tecnologia para isso. A Alessandra cuida das sardas desde muito novinha. Qualquer exagero na exposição ao sol pode acarretar problemas graves na pele dela. Período de férias, né, que a gente viaja, vai para a praia e tudo mais, então assim, eu dobro, né, o fator, né, do protetor solar. Aí é boné, né, a gente se cuida para ficar sempre em lugares mais fechados, né, não abusar assim a luz do sol direta, né? E mesmo assim eu vejo assim que há uma alteração na minha pele, mesmo eu cuidando, eu vejo que tem essa alteração, minha sarda aumenta muito, né? Então assim, se eu não cuidasse seria pior. A Alessandra é maratonista, o que a expõe ainda mais ao sol, porém os cuidados que ela sempre teve a deixam mais tranquila quando o assunto é prevenção. A melhor forma de se combater manchas ainda é a prevenção, mas a tecnologia tem ajudado bastante a diminuí-las ou até mesmo eliminá-las. Existem hoje, por exemplo, tratamentos a laser que podem ser feitos imediatamente após a exposição ao sol. Antigamente os lasers eles eram muito agressivos à pele, normalmente a gente pedia algum intervalo do verão. Hoje é o contrário, a indústria tem feito cada vez lasers mais modernos, que geram menos agressão à pele, por isso podem ser feitos em épocas quentes e com efeitos ainda melhores, né? Lasers mais potentes e com menos efeitos adversos na pele. Por isso a gente hoje tem autorização para ser feito inclusive no verão, é muito interessante. Apesar das orientações gerais, cada tipo de pele exige cuidados específicos, como, por exemplo, na pele madura, expressão usada para caracterizar pessoas como a Alessandra. No auge dos seus 51 anos, um bom exemplo de quem convive bem com o verão. Filtro solar, para mim, hoje em dia tem fatores aí, cremes, né, que não deixam a pele muito vermelha. Os fatores solares hoje têm cor, né, de base, então tudo favorece você usar. Pois é, isso é importante, né? Você cuidar da pele. Eu fico imaginando quando a gente vai à praia, né? O mineiro tem que ir sempre à praia, né? Eu falo tem que salgar o pé de vez em quando, né? Então eu acho interessante quando as pessoas vão à praia, né? Principalmente as mulheres, se expõem, né? Perigosamente ao sol e acham que tem que ficar toda marcada, toda descascada para dizer que foi à praia, né? Aí eu fico me lembrando, lá no Oriente, né? As pessoas usam aqueles turbantes, aquelas roupas, né? Para se proteger contra o sol que é causticante, né?
para se proteger contra o sol. Você pode até se expor ao sol em algum período da manhã e etc. Mas nunca se expor ao sol dessa maneira, né, como as pessoas fazem aqui no Brasil, né? Você sabe que a gente tem que verdadeiramente cuidar da pele, cuidar do nosso corpo, né, para que você tenha uma pele gostosa, maravilhosa, né, sem esses excessos que o verão nos impõe, não é verdade? Você chega, tem pessoas que ficam ali à vontade, deitado e tal, e aquele sol ali causticante, e a pessoa achando aquilo bonito, né? Quantas e quantas pessoas têm aquela febre, né? Vai para a praia e com 2, 3 dias está com febre à noite por causa da exposição no sol. As crianças, hoje você tem uma roupa, né? Uma roupa que você coloca no corpo das crianças, né? Que as impede de receber o sol causticante, né? Você se veste, até mesmo os adultos, né? Uma roupa ótima que se cola a pele e que ajuda a te proteger contra as queimaduras de sol, né? Isso é muito importante que você não se exponha, né? É isso aí. Olha, gente, daqui a pouco, 12:30, você acompanha a atualização das principais notícias do dia no Horizonte Notícias. Hoje, um dos destaques são as vagas de emprego disponíveis em Belo Horizonte, Contagem e Betim. Se você está em busca de uma locação no mercado de trabalho, de uma colocação, fique atento. A equipe do Horizonte Notícias vai trazer todas as informações sobre a abertura do ano pastoral de 2023 da Arquidiocese de Belo Horizonte. Fique ligado, é daqui a pouco, 12:30. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina. Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe. Dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou uma injeção para tratamento da obesidade. O hormônio indica ao cérebro a sensação de que as pessoas estão saciadas. As últimas estatísticas apontam mais de 1 bilhão de portadores de obesidade no mundo. O medicamento, que já é usado no Brasil em doses menores no tratamento da diabetes, foi liberado pela Anvisa para ajudar as pessoas obesas a perderem peso. A injeção deverá ser comercializada em breve, como esta caneta aqui, já usada por muitas pessoas. A semaglutida é uma medicação que a gente tem, que já é aprovada no Brasil para o tratamento do diabetes, e agora a gente teve a aprovação dela para o tratamento da obesidade numa dose um pouco maior do que a dose que a gente usa para tratar o diabetes. Ela age no trato gastrointestinal, aumentando a produção de um hormônio chamado GLP-1. Esse hormônio atua no pâncreas, melhorando a secreção de insulina pelo pâncreas, por isso que ele é usado para tratar o diabetes também. Mas, ao mesmo tempo, ele retarda o esvaziamento gástrico e atua no sistema nervoso central, levando ao aumento da saciedade. A aprovação se baseou em resultados de estudos clínicos que revelam uma redução média de 17% do peso corporal depois de 1 ano e meio. Algo que pode parecer fácil, mas que é bastante complicado para quem tem obesidade crônica. Todo tratamento para obesidade com medicamento, ele é indicado para aquelas pessoas que têm um índice de massa corporal, que é aquela conta que a gente faz do peso relacionado com a altura, acima de 30, né? Então tem indicação de tratamento medicamentoso para obesidade, assim como esse medicamento, ou as pessoas que têm um índice de massa corporal acima de 27, associado a alguma doença que possa ser beneficiada com o tratamento da obesidade, por exemplo, diabetes, hipertensão arterial. Então essas pessoas têm indicação do tratamento medicamentoso. Então, vale a gente lembrar 2 coisas aqui. A primeira delas, que não é um medicamento para a gente tirar aqueles quilinhos que nós ganhamos nas festas de final de ano. Ele é um remédio para tratar uma doença chamada obesidade. E a segunda coisa importante é que ele auxilia no tratamento. Então, a base do tratamento da obesidade está relacionada com mudanças de estilo de vida. A medicação, que é de uso semanal, ainda não tem previsão de início das vendas nas farmácias brasileiras. O preço também deve variar entre R$ 2 e R$ 4.000 a dosagem para 1 mês. Jéssica acredita que o remédio teria ajudado a ela se tivesse chegado antes de fazer a bariátrica. Ex-obesa, ela precisou passar por cirurgia para emagrecer.
Eu, pelo menos, né, com a ajuda de um profissional, eu iria com certeza experimentá-lo, porque a gente se submeter a um procedimento cirúrgico é algo muito sério, né? Nós estamos arriscando a nossa vida, então eu com certeza faria esse tratamento, né? A expectativa é de que o novo uso do medicamento no Brasil possa ajudar quem já passou por vários tratamentos contra a obesidade, doença que hoje afeta cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o planeta. A torcida é para que mais pessoas emagreçam com saúde e mudem radicalmente de vida. Hoje eu sou uma outra Jéssica, né? As pessoas que me conhecem dizem isso, as fotos provam isso, e hoje eu tenho total gratidão primeiro a Deus e depois a todos os profissionais, né? E tudo que aconteceu na minha vida por estar hoje essa Jéssica, né? Pois é, o objetivo de acabar com as gorduras transindustriais está longe de ser alcançado. E 5 bilhões de consumidores em todo o mundo continuam expostos a essas substâncias tóxicas. O alerta foi feito pela Organização Mundial de Saúde em um relatório apresentado nesta segunda-feira passada. 5 bilhões de consumidores em todo o mundo continuam expostos às gorduras transindustriais. O número foi apresentado nesta segunda-feira pela Organização Mundial da Saúde, ao reconhecer que o plano, lançado em 2018, de eliminar essas substâncias tóxicas da alimentação mundial em 5 anos, é inalcançável atualmente. Já estamos em 2023, portanto precisamos acelerar o progresso para alcançar esse importante objetivo de saúde pública. Seria o primeiro fator de risco para doenças não transmissíveis, como doenças cardíacas, serem eliminadas. Os ácidos graxos transindustriais estão presentes nas gorduras vegetais solidificadas, como a margarina e a manteiga clarificada, e costumam ser encontrados em lanches assados e frituras. São usados pelos fabricantes porque aumentam a validade dos alimentos e são mais baratos. A OMS estima que essas substâncias sejam a causa das doenças cardiovasculares que provocam 500 mil mortes todos os anos. É possível substituir a gordura transindustrial, por fontes de óleos mais saudáveis, sem qualquer impacto no sabor dos alimentos ou no custo dos alimentos. Então é algo que pode ser feito. Dos 60 países que anunciaram algum plano para eliminar as gorduras transindustriais, só 43 adotaram as melhores práticas. Um limite obrigatório para que essas substâncias não representem mais de 2% dos óleos e gorduras no conjunto de um produto alimentício, ou uma proibição dos óleos parcialmente hidrogenados. Pois é, minha gente. Eu sempre falo com as pessoas que eu acho que mesmo o tratamento, mesmo a injeção para você acabar com a obesidade, mesmo você tendo condições de olhar o que você come, né? Então, tudo isso é muito importante para você não ter que se submeter a tratamentos que a gente não sabe se vão fazer mais mal à sua saúde do que tudo, né? Eu acho que quando a pessoa está engordando, o importante é saber consumir os alimentos nos momentos certos, né? Por exemplo, eu sempre falo, eu fico vendo, por exemplo, tomar uma cerveja é uma coisa gostosa, não é? Né? É. Eu, de vez em quando, hoje, uma vez na vida, ou na morte, você toma um copo de cerveja. Mas talvez uma latinha de cerveja, eu não consigo mais tomar sozinho uma latinha de cerveja. Porque eu fui tirando a cerveja da minha vida. Aí fico vendo aqueles caras que tomam 10 cervejas. Para que 10 cervejas? Uma cerveja te satisfaz, né? O cara toma 10 cervejas, come aquele salgado gorduroso, né? E aí vem a barriga, aí vem gordura, aí vem uma série de coisas. A pessoa dorme mal, ronca, não é verdade? Então está na hora de você cuidar da sua saúde, né? Eu fico me lembrando aqui que a gente comia arroz, feijão, uma verdurinha, uma saladinha, um pedacinho de carne, né? Que a mãe da gente colocava no prato, um pedacinho de carne e você comia. Muitos deixavam a carne para o final, né, para saborear aquele pedacinho de carne, né? E logo, logo você estava com fome. Você almoçava 11 horas, 2 horas da tarde, você estava comendo pão com café, né? E 5:30 da tarde, 6 horas, já estava jantando. Por quê? Porque a comida era você tinha uma digestão rápida, fácil, sem problema nenhum. E outra coisa, né? A comida te fazia bem, você não comia bobagem, não tinha esse monte de refrigerante, de guloseima, essas coisas que hoje o mundo moderno oferece às crianças, né? Eu fico vendo, né? Você, quer ver? Vou dar aqui um exemplo.
Como os cachorros são tratados no Brasil hoje? Todo mundo tem um cachorrinho em casa. O cachorro só bebe água e come ração. Não é isso? O cachorro está ali dentro de casa, você está fazendo comida, o cachorro fica te olhando ali, ninguém dá nada para o cachorro, só a ração e a água. E a criança? A criança dá bala, biscoito, chocolate, enche a criança de coisas que ela não podia comer. Veja só como é que a obesidade começa, né? Enquanto o cachorro é bem tratado, né? Todo mundo sai com o cachorro para passear todo dia. Você sai para passear com o seu filho todo dia? Você faz uma caminhada com o seu filhinho todo dia? Não faz, não é verdade? Então está na hora de a gente cuidar da saúde, tá? E amanhã tem mais aqui pela TV Horizonte. Até lá.